Meus irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz. Eu quero convidar vocês a abrir o texto comigo de Evangelho de João, no capítulo de número 20, verso de número 11. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa série Heroínas da Fé. E hoje eu vou falar de mais uma personagem, de mais uma mulher que teve grande destaque nas Escrituras, Maria Madalena. E eu quero mostrar para vocês aqui alguns pontos aqui que são muito importantes, que se vai se destacar em relação à caminhada de Maria Madalena. E o tema da mensagem que eu quero tratar com vocês é exatamente esse: nós não podemos ficar sem a presença de Cristo. Nós não podemos ficar sem a presença de Cristo. Eu quero que vocês leiam comigo no Evangelho de João, capítulo 20, verso 11, que diz assim: E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentado jazera ao corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhe: Mulher, por que choras? Por que choras? E a lhe disse: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde puseram. E tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse Jesus: Mulher, por que choras? Que buscais? E ela, cuidando que era o hortelão-jardineiro, disse: Senhor, se tu levastes e dizei-me aonde puseram, eu o levarei. E disse Jesus a Maria, Maria, e ela voltando, disse Rabone, que significa mestre. E disse Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e dizem-lhe que eu subo para o meu Pai, que é o vosso Pai, o meu Deus, e é o vosso Deus. Meus queridos, quero que você entenda que ter a presença de Jesus na nossa vida é algo extremamente glorioso. Quando o Senhor nos convocou, quando o Senhor nos chamou, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós sentimos o toque do seu Espírito, quando Ele operou em nós, através do seu Espírito Santo, uma obra de regeneração, quando nós recebemos o novo nascimento, isso quando aconteceu foi um dos dias mais gloriosos, principalmente eu testemunhando de mim, da minha vida. O Senhor mudou a minha existência e mudou a existência de muitos. O Senhor muda a nossa existência, Ele transforma a nossa vida. Ter um relacionamento com Jesus é algo glorioso. Ter exatamente uma vida contínua com Cristo é o que nós possamos dizer que não existe nada que pode pagar, não existe valor, não existe bem que pode pagar isso. Porque andar com Cristo, estar em Cristo, é aquilo que nós temos que mais desejar no nosso coração. Porque quando nós desejamos estar em Cristo, andar com Cristo, meus queridos, é algo que excede todo entendimento. A fibra do nosso ser, o cerne da nossa alma, ela entra num êxtase tão maravilhoso de estar com Cristo. Quando às vezes eu vou falar de Cristo para alguém, seja em qualquer lugar, no ônibus, no trabalho, nas ruas, em qualquer outro lugar, eu vou falar de Cristo, eu não estou falando de nomes simples que muitas pessoas fazem chacotas ou piadas. Não estou falando de nomes simples. Eu estou falando daquele que é o verbo, é a palavra de Deus, é a verbalização de Deus para com o homem. Exatamente, nós estamos falando do primogênito de Deus, do unigênito de Deus, do Filho de Deus, do Salvador, da glória da eternidade. E Paulo vai dizer isso exatamente, essa grande questão. Porque falar do Senhor é glorioso, estar com o Senhor é majestoso. Ajoelharmos e passarmos minutos, segundos
horas com o Senhor ali, ler a sua palavra, conhecer a revelação da sua palavra, conhecer as profecias da sua palavra. E cada vez que nós lemos, nos aguçamos mais nesse livro, mais nós conhecemos ao Senhor e mais existência, a vida eterna tem sobre nós. Porque em João capítulo 17, verso 3, vai dizer que a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus e o seu Filho a quem enviastes. Mas o que nós observamos? Que a presença de Cristo não é algo glorioso em muitas pessoas. As pessoas brincam com o nome daquele que tem o nome sobre todo nome, a qual é chamado Cristo Jesus. As pessoas fazem piadas com isso, não tem temor, não há tremor. Quando chegam dentro da casa do Senhor, esquecem que a presença de Deus está naquele lugar. Esquecem que a presença de Cristo está naquele lugar. Esquece que o Espírito Santo quer fazer uma obra gloriosa, majestosa, um milagre da salvação naquele lugar. E nós tratamos a casa do Senhor como se fosse uma feira. Sabe por quê? Porque estar na presença de Deus, ir para o culto é glorificar a Deus, louvar o Senhor, exaltar o seu santo nome, elogiar o seu nome. Porque está na presença de Cristo. Isso é glorioso, meus queridos. E nós não podemos tratar isso de uma forma banal, trazendo o mundo para dentro da igreja, trazendo o mundo para dentro da sua existência. Se você ouve uma frase de uma música gospel do mundo, ou de uma música do mundo secular, você está ferindo a santidade de Deus. A Bíblia nos fala que assim, seja santo. Por que nós temos que ser santo? Porque Cristo é santo. Porque Deus é santo. Porque o Espírito Santo é santo. A palavra do Senhor nos fala exatamente em 1 João, primeira epístola de João, vai dizer exatamente que o Senhor é puro. Por quê? Por que nós temos que ser puros? Porque Ele é puro. Vai dizer que nós temos que ser exatamente justo. Por quê? Porque Ele é justo. Porque estar na presença de Cristo é isso. É algo glorioso e majestoso para nós. Então nós precisamos entender isso, valorizar isso, fazer isso de uma total existência para nós. Que isso venha a ter algo, que isso seja algo primordial, que venha ocupar todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa mente. Que os nossos olhos venham a ser fixados nisso, que os nossos lábios possam confessar isso, de estar na presença de Cristo. Por isso é importante nós compreendermos isso e pararmos de ser levados nessas ondas, nesses ventos de doutrinas ridículas, nessas pregações ridículas, que a presença de Cristo ela é deixada de lado e é só mostrada agora a performance humana. Exatamente uma pregação antropocêntrica. Observe comigo que Jesus estava já no seu ministério. E no seu ministério, Jesus, o seu ministério era um ministério glorioso, um ministério de ensino, um ministério de coisas miraculosas e transcendentais, milagres, prodígios. O cego via, o coxo andava, o mudo falava, o morto ressuscitava. Então o ministério de Jesus era glorioso, mas eles não entenderam o tempo da sua visitação. Eles não reconheceram que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Messias, era o ungido de Deus. Eles não entenderam. Eles não entenderam que Jesus Cristo é o Josué, o Deus Salvador. Eles não entenderam isso. Mas no meio do ministério de Cristo, Cristo exatamente operou algo extraordinário na vida de uma mulher, Maria Madalena. Maria Madalena ela é trazida até Jesus, porque simplesmente foi colocada que ela foi pegada em adultério. E ali, quando eles queriam pegar Jesus na lei, trazeram aqueles homens Maria Madalena e disse assim: a lei de Moisés
pede para que nós possamos, para que apedrejamos ela quando é pegada em adultério. Jesus escreve no chão e lança uma palavra para eles, dizendo assim: quem tiver pecado, atira a primeira pedra. E Jesus volta para escrever no chão. Naquele momento, eles jogaram as pedras no chão, porque eles entenderam que todos eles eram pecadores. Jesus não era pecador. Jesus não tinha pecado. Jesus nunca teve pecado. Só na cruz do Calvário que ele recebeu o nosso. Naquela hora, Jesus a chama. E ele vai e pergunta para ela uma coisa. Cadê os teus acusadores? Se eles não te acusaram, eu também não te acuso. E Jesus naquela hora abraçou Maria Madalena. Naquele momento, ele mudou a existência de Maria Madalena. Naquele momento, ele transformou a sua vida. Ela reconheceu o Salvador. Ela reconheceu que Jesus era o Cristo. Ela entendeu que Jesus era o enviado de Deus. Ela entendeu que Jesus era o primogênito, que era o unigênito do Pai, o prometido no Velho Testamento. Ela entendeu isso. Naquele momento, ele livrou ela da morte, não só da morte física, mas agora ela vai entender também da morte espiritual. Tira ela de uma existência de mortandade, morta, estando dentro desse pecado, morto fisicamente, e agora ele não a condena, mas ele abraça ela. Agora eu quero te dizer, meu querido, uma coisa que você reflita comigo. Imagina a gratidão que ela tinha no seu coração. Você imagina o êxtase que ela estava vivendo, a empolgação que ela estava vivendo, o entusiasmo. Agora eu encontrei o Salvador, eu encontrei Jesus, o Cristo, aquele que mudou a história dela. Você está achando que Maria Madalena voltou para os seus pecados? Não, ela seguiu a Jesus. A gratidão dela, o regozijo dela era exuberante, era extraordinário. Indubitavelmente, se você for olhar, ela pensava assim: agora eu não tenho mais nada, eu só tenho Cristo. A única coisa que me importa é Cristo. A única coisa que me importa é estar com Cristo. Era a única coisa que importava para ela. E você vai ver a trajetória dela no ministério de Jesus. Você vai ver a trajetória dela. Então, Cristo para ela passou a ser o seu bem maior, a sua maior existência. Mas agora Jesus vai exatamente cumprir a grande missão que ele veio realizar, que é exatamente morrer por pecadores e passar exatamente a ira de Deus na cruz do Calvário. Jesus é morto aqui naquela hora. Jesus agora passou-se a sexta, passou-se o sábado, mas agora o terceiro dia vem se cumprir. Ele ressuscita. A morte e a ressurreição se cumpre. Aquilo que ele profetizou se cumpre. Jesus Cristo está vivo. Mas Maria Madalena não sabia ainda. Então Pedro vai até o sepulcro e ali ela continua no sepulcro, Maria Madalena. Diz a palavra que Maria Madalena, ela chorava à beira do sepulcro. Por quê? Por que Maria Madalena chorava? Porque Jesus havia morrido. Jesus havia morrido. E aqui eu vou iniciar exatamente com vocês alguns quadros que Maria Madalena nos ensina em relação a estar na presença de... Por que não podemos ficar sem a presença de Cristo? Você imagina comigo que Maria Madalena aqui, ela estava com saudade de Cristo. Ela via que faltava tudo na sua vida. A presença de Cristo estava distante para ela, porque ela pensara que Jesus Cristo estava morto e tudo havia se acabado. E literalmente fácil, mas Jesus Cristo falou que ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas você tem que entender que aquele era exatamente um homem, era ser humano, falho, frágil. E ela estava aqui chorando à beira do sepulcro, no capítulo 11,
Sabe por quê? Porque ela não poderia ficar sem a presença de Cristo. Ela viu que estava faltando algo na vida dela. Aquele Cristo que havia livrado ela da morte, havia ensinado ela, caminhado com ela, cuidado dela, orientado ela, agora estava morto. E ela não poderia ficar sem ele. Se você for olhar bem aos olhos aqui, ela queria exatamente, simplesmente, ir até Cristo, e até Cristo morto. Ela queria só ver ele. Mas Jesus Cristo havia se ressuscitado aqui. O primeiro quadro que Maria nos ensina é que a gente não pode ficar sem a presença de Cristo. Tem que haver saudade na nossa vida. Tem que haver exatamente êxtase na nossa vida. Nós temos que ver que está faltando algo na nossa vida. Em Êxodo capítulo 33, verso 15, vai dizer assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. É o que Moisés vai dizer. Ele não poderia ficar sem a presença de Deus. Se a tua presença não for conosco, nada vai funcionar. Nada vai acontecer. Não existe nada sem a tua presença, Senhor. E é a mesma coisa que Maria Madalena. Ela tinha saudade do Senhor. Ela tinha... ela via que faltava muita coisa na sua vida. Salmos capítulo 16, verso 11 diz assim: se tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpétuas. Maria Madalena sabia disso. O que é o primeiro quadro que ela nos ensina? Nós não podemos ficar sem a presença de Cristo. Nós temos que ter saudade do Senhor. Não é porque Madalena buscava essas interpretações ridículas. Madalena buscava um Jesus morto. Não tem nada a ver. Ela não queria ficar sem a presença de Cristo. Nós não podemos ficar sem a presença de Deus, irmãos. Nós não podemos ficar sem a presença do Senhor na nossa vida. Mas como que nós ficamos sem a presença do Senhor na nossa vida, irmão Júnior? Qual é esse momento que acontece isso? No momento que você deixa de ouvir a voz de Cristo e passa a ouvir a voz do mundo, você ficou sem a presença de Cristo. No momento que você deixa de dialogar com Deus, falar com Deus em oração, ter uma vida de oração na presença de Deus, você começa a dialogar demais com o mundo. Você ficou sem a presença de Deus. No momento que você começa a pecar e aquele pecado não tem uma consciência de arrependimento, você ficou sem a presença de Deus. No momento que você começa a dar ouvido às heresias, a esses falsos profetas, a esses falsos mestres de um Jesus falso, de um evangelho falso, você ficou sem a presença de Deus. Quando você coloca em primeiro lugar a sua vida material, os bens, você ficou sem a presença de Deus. No momento que você só dá ênfase àquilo que é a sua vontade e deixa a vontade de Deus ao lado, você ficou sem a presença de Deus. Literalmente. Então, quando você está deslocado do Senhor, você deixou a presença de Deus. É exatamente aquilo que Davi vai confessar quando ele estava em pecado. Vai dizer assim, não, em Salmos capítulo 51, Salmo 51, verso 11, não me lança fora da tua presença, não tire de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que ele não podia ficar sem a presença de Deus. Ele sabia que ele não poderia ficar longe do Senhor. Então, quando você não tem nenhum tipo de relacionamento, tudo aquilo que eu falei, você está sem a presença de Deus. Quantos nessa hora você está preocupado com si próprio? E pensa que está vivendo. Quando você não gasta tempo, eu quero dizer que quando você não gasta tempo em se debruçar, em conhecer as Escrituras, quando você não gasta tempo em debruçar a sua vida para conhecer a Deus através das Escrituras, você não tem a presença de Deus.
Meus irmãos, nós precisamos viver um despertamento espiritual e estreitarmos a nossa vida com Deus. Viver uma vida mais intensa com Deus. Estar mais diante de Deus em todos os momentos. O que você vê de crentes, de cristãos fracos, não é brincadeira. Pessoas que são levadas a qualquer tipo de doutrina. E não são as doutrinas dos apóstolos, a doutrina da Bíblia. Sabe por quê? Porque não há a presença de Deus. Não há base, não está enraizado, não está enraizado nas Escrituras. E é nesta hora que vira presas fáceis na mão de Satanás. Meus queridos, quantas vezes o diabo tem se vestido de anjo de luz e tem te confundido? E você acha que está na presença de Deus porque não tem discernimento, porque não tem poder do Espírito. Você está fora da presença de Deus. Que nós possamos ter uma vida mais contínua, nós possamos ter uma vida mais detalhada, exaustiva com Deus. E não podemos ficar sem a presença do Senhor. Em Hebreus capítulo de número 10, verso 19 ao 22, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, cheguemos nós com um verdadeiro coração, em plena certeza da fé. Isso é bem resumido o texto. Sabe por quê? Porque é esse que é o ponto que nós precisamos. Mas para que nós possamos ter a presença de Deus continuamente na nossa vida, nós precisamos entender a palavra que está escrita em Atos Apóstolos capítulo 3, verso 19 a 20. Arrependei-vos e convertei-vos, e que seja apagados os vossos pecados, e que venha tempo de refrigério pela presença do Senhor. Nós precisamos nos converter, meus irmãos, em arrependimento. Ter arrependimento dos nossos pecados. E convertermos ao Senhor. E aí voltarmos ao Senhor. Que assim, meus irmãos, nós vamos ter a sua presença. Então, mas eu quero agora falar com você sobre o segundo quadro. O segundo quadro aqui, exatamente está no verso de número 15, que diz assim, no verso de número 13. E disse, mulher, por que choras? E ele disse, porque levaram meu Senhor e não sei aonde puseram. Observe aqui que Maria Madalena agora, ela vai fazer um diálogo, ela ora para dentro do sepulcro, vê dois anjos, um na cabeceira e um nos pés. E nesse momento que ela enxerga que Jesus não estava lá. Então, literalmente, ela reconheceu que aqueles dois anjos ali não era o Cristo. E ela viu que o Senhor não estava lá. Ou muitas vezes ela poderia estar buscando um Jesus que estava morto, literalmente, que estava ali, mas ele viu que o sepulcro estava vazio. A primeira coisa que nós observamos que o próprio pretório romano, a mandado do Sinédrio judaico, mandaram soldados para que os discípulos não pudessem buscar Jesus pela noite e falassem que ele ressuscitasse. E depois que isso aconteceu, que Jesus ressuscitou, jogou uma mentira em relação a que Jesus havia sido roubado para descaracterizar a ressurreição. E Maria Madalena, literalmente, ela pensou que alguém havia raptado ao Senhor. E ela não sabia onde o Senhor estava. Observe que o Senhor havia falado que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E aqui era aquela manhã de domingo. Era o terceiro dia. Ela não sabia onde ele estava. Aqui Maria Madalena nos mostra o segundo quadro. E qual que é o segundo quadro? Muitos cristãos não sabem aonde o Senhor está na sua vida. O que nós vemos a ausência de Cristo na vida de muitos é inumeráveis. Pessoas que não sabem aonde Cristo está. Pessoas que colocam Cristo num lugar que não é para ele estar.
E quando nós tentamos colocar Cristo num lugar que não é para Ele estar, literalmente não é Ele que está lá. Nós precisamos entender isso. O Senhor, Ele é Espírito. O Senhor é Salvador. E nós queremos colocar o Senhor em alguns setores da nossa vida que Ele não entra, meus queridos. Que não é lugar para Ele fazer parte. É a ausência de Cristo. Nós temos visto que pessoas que choram, pessoas que estão vivendo densas depressões, ansiedades crônicas, pessoas que são à base de remédios, confiam nas drogas, um casamento destruído, pessoas que estão sofrendo pela enfermidade, estão sendo castigadas pela enfermidade, pessoas que estão se suicidando por causa da vida financeira que está um colapso. Nós temos observado isso. Pessoas que vivem uma vida destruída, que não tem exatamente ânimo, que não conseguem levantar da cama. Pessoas que estão destruídas na mente, no coração e na alma. Sabe por quê? Porque falta a ausência de Cristo. Porque não sabe onde Cristo está. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Aonde Cristo está na nossa vida. Se nós não compreendermos aonde Cristo está na nossa vida, nós vamos ser as pessoas mais derrotadas que pode existir. Se você não sabe aonde Cristo está na sua vida, como você pode comunicar e falar? Como? Às vezes você coloca Cristo na sua vida financeira e quer pregar um Cristo em relação à vida financeira. Você quer pregar um Cristo material. Você quer pregar um Cristo místico. Isso é a ausência de Cristo. Porque quando nós não sabemos onde Cristo está, Ele também não está conosco. A presença dele não é real no nosso meio. Mas quando nós sabemos que Cristo está, em João capítulo 16, verso 16 a 20, resumido, que diz assim: um pouco e não me vereis outra vez, um pouco. Ver-me-eis, mas vós chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará. E vos ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterão em alegria. E sabe o que é isso que Cristo está dizendo aqui? Que o mundo vai se alegrar, porque não vereis. E a igreja, ela passará os gemidos da vida. Mas a tristeza que nós passamos nessa terra, ela irá se converter em grande alegria, em grande gozo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é quando nós sabemos que Cristo, aonde Cristo está na nossa vida. Você precisa meditar nisso. Aonde Cristo está na sua vida. Qual é o lugar que Cristo está sendo colocado na sua vida? Qual é será que Cristo tem sentado no trono do seu coração? Será que Cristo tem andado com você em todos os momentos? Ou você está ausente de Cristo e não sabe aonde Ele está? Ou tem colocado Cristo em um lugar que é aonde Ele não entra? É aí que está a questão, meus irmãos. Em Mateus capítulo 9, verso 15 diz assim: podem, caso os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles, dias virão contudo que lhe será tirado o noivo, mas nesses dias não há de jejuar. Sabe por quê? Porque o noivo estava presente. Eu quero que você entenda nesse segundo quadro é que a ausência de Cristo, sem estar com a presença de Cristo, não saber aonde Cristo está na sua vida, é algo gravíssimo. Mas quando nós sabemos aonde Cristo está, nós vamos atrás dele, nós vamos buscá-lo com toda a alegria, com todo o gozo. Por isso é importante buscarmos a Cristo. E sabe o que é buscarmos a Cristo? Saber onde Cristo está? É caçar a Cristo. Sabe o que é caçar a Cristo? Caçar aqui não quer dizer no sentido de você abater uma presa, mas é exatamente os sentidos que você usa para obter exatamente isso.
atenção, determinação, sem se distrair, não se distraindo com nada que está ao seu lado, mas você está focado. A palavra amartia, a palavra pecado, no grego é a palavra amartia, errar o alvo. Quando nós caçamos a Cristo, Cristo é o nosso alvo. O foco da nossa vida é Cristo. É a nossa determinação, porque sabemos aonde Cristo está. Cristo está nas Escrituras. Cristo está exatamente no diálogo com Deus. Cristo está numa vida santa, numa vida desmembrada deste mundo. Cristo está quando nós não deixamos o velho homem tomar conta. É onde Cristo está. Nós sabemos aonde Cristo está. E por isso é importante nós sabermos essas grandes questões. Mas eu quero falar com você sobre o terceiro quadro. O terceiro quadro aqui vai dizer exatamente verso 15, que diz assim: e disse a mulher, por que choras? Só um minutinho. Que diz assim: por que choras? Que buscais? E ela, cuidando que era o horteneiro, o jardineiro, disse: Senhor, se tu levastes, me diz onde puseram, que eu o levarei ou o buscarei. O terceiro quadro aqui que Maria nos ensina, ela não reconheceu quem Cristo era. Ela não reconheceu. Eu quero te dizer uma coisa para você. Você conhece a Cristo? Você sabe quem Cristo é? Se você for professar a sua fé, você sabe falar o que é o Evangelho de Cristo? Se você for falar de Jesus Cristo para alguém, você sabe quem Cristo é? Ou simplesmente você vai ficar naquelas conversas de balela desse evangelho contemporâneo, moderno? Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é maravilhoso, é glorioso, né? 100 vezes nessa vida, por fim na vida eterna. Mas, irmãos, não podemos pegar as Escrituras para querer pregar um Cristo que não é o Cristo. Nós precisamos saber quem é Cristo. Nós precisamos professar quem é Cristo de verdade. Falar com convicção, com certeza. É aquilo que está em Atos do Apóstolo, capítulo de número 9, verso 20 e 22. Ali Paulo, no verso 20, ele vai falar quem é Cristo. No verso 22, ele vai provar quem é Cristo. Falar de Cristo é uma coisa, provar quem é Cristo é outra coisa. O grande problema é que nós não sabemos, que a grande questão é que nós só falamos de Cristo, mas nós não conseguimos provar quem Cristo é. Porque não conhecemos, às vezes, Cristo nas Escrituras. Não conhecemos a Cristo. Maria não reconheceu quem Cristo era. Ela achou que era o jardineiro, ela achou que era o horteneiro. Nós não conhecemos a Cristo. Porque se nós não provamos quem Cristo é, se nós não colocamos à tona quem Cristo é, nós não conhecemos a Cristo. Muitas vezes as pessoas pensam que elas estão tocando numa igreja, elas receberam, às vezes, elas receberam ministérios, elas receberam funções dentro da igreja, ela faz parte de uma igreja, ela faz parte da membresia de uma igreja, ela está dentro exatamente do sistema eclesiástico, ela diz que conhece Cristo. Eu quero te dizer que você não conhece Cristo por causa disso. Nós só conhecemos a Cristo nas Escrituras. Nós só conhecemos a Cristo com relacionamento com Ele. Isso nós conhecemos a Cristo. Você está falando de um Cristo que você não conhece, que você não sabe quem é. Essa que é a grande questão. A igreja brasileira hoje ela não conhece Cristo, porque se nós conhecemos Cristo de verdade, nós não estamos vivendo essa lama que está vivendo lá fora, onde a corrupção ela está crescendo, onde o pecado está crescendo. Quando nós temos irmãos inadimplentes, nós vemos às vezes as igrejas com uma forma decadente, onde a prostituição ela cresce, a pedofilia ela cresce, a corrupção da igreja ela cresce.
o segundo casamento, o divórcio, tudo isso cresce. Sabe por que cresce? Porque não conhece Cristo de verdade. O Cristo que eles conhecem é um Cristo falso. É um Cristo que esse evangelho prega. Mas não conhecemos a Cristo. Nós precisamos conhecer a Cristo. É debruçar sobre as Escrituras e ler a ela, pesquisar a ela, entender ela de todas as formas. Para conhecermos quem Cristo é. Porque se conhecemos a Cristo, meus irmãos, é algo glorioso na nossa vida. João capítulo 1, verso 10 e 11. Estava no mundo, mas o mundo foi feito. Estava no mundo, mas o mundo foi feito por ele. E não conheceram. Mas todo aquele que conhecer serão chamados filhos de Deus. João 8, verso 19 diz assim: Então disse: Onde estás teu pai? E respondeu Jesus: Não me conheceis a mim e nem o Pai. Se não me conheces a mim, também não conheces o meu Pai. Se nós não conhecemos ao Senhor, como que iremos conhecer ao Pai? Se nós não conhecemos ao Senhor, como nós receberemos o poder do Espírito Santo? É impossível, meus irmãos. Em João capítulo 14 também, verso 9, diz assim: E disse Jesus: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Há tanto tempo estou convosco, estou do vosso lado, e vós não me conheceis? Quando nós vamos observar que muitas pessoas estão dentro desse patamar de não conhecer ao Senhor, de não entender quem o Senhor é. Meus irmãos, nós precisamos nos despertar para isso e conhecermos ao Senhor em todas as coisas, em todos os momentos, em todos os setores da nossa vida, em todas as entrelinhas da nossa vida. Porque se nós conhecermos ao Senhor, nós vamos conhecer as suas maravilhas, nós vamos conhecer o seu poder. O quarto quadro aqui, que eu quero dizer para vocês, é exatamente o verso 16 que diz assim: E disse Jesus, Maria, e ela voltando disse, Mestre. É exatamente uma entrelinha no terceiro quadro. Ela reconhece a Jesus. Sabe por que ela reconhece a Jesus? Ela não reconhece a Jesus porque Jesus operou coisas milaborantes. Não, de maneira, ela conhece Jesus porque Jesus chamou ela pelo nome. Eu quero te fazer eu acho que eu já disse essa metáfora, eu vou dizer novamente. Observe, se você chegar no portão exatamente da Casa Branca, e chegar lá para o guarda e dizer assim para o guarda, chama o presidente dos Estados Unidos para mim, porque eu conheço ele. Eles vão deixar você entrar? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas se ele chegar, ver você no portão lá da Casa Branca e disser assim, chama o João para mim, porque eu conheço. Os portões da Casa Branca vão se abrir e você vai entrar na Casa Branca. A grande questão é essa. A Bíblia nos fala exatamente assim, em João capítulo 15, verso 16. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Quem nos escolheu foi Ele. Quem morreu por nós foi Ele. Antes da fundação do mundo, quem nos escolheu foi Ele. O Senhor, Ele te conhece. É Ele que te conhece, não é você que conhece Ele. Você só passa a conhecer a Ele quando Ele te conhece primeiro. Porque quando Ele te conhece, aí Ele abre as janelas para que você possa conhecê-lo. E Ele te chama pelo nome. Nós precisamos ter esse tipo de pensamento, esse tipo de entendimento. A nossa mente tem que estar aguçada em relação a isso. O Senhor te conhece? Será que o Senhor, Ele te conhece? Para que você possa conhecê-lo? Será que você tem um relacionamento com o Senhor para que Ele possa te conhecer? Porque nós não conhecemos ninguém quando nós não conhecemos ninguém no meio da rua, muitas pessoas, o que elas fazem? Coisa que eu mesmo não gosto. As pessoas suviam e vem um som. Ou as pessoas chamam o fulano, porque não te conhece.
Mas quando você conhece alguém no meio da rua, você chama pelo nome. E você chama pelo nome e chama pelo sobrenome. Ô fulano de tal. E esse fulano de tal na mesma hora ouve a sua voz e vê quem que é. Quando ele olha, ele vê quem que é. Ele conheço. Porque ele te conhece. Será que Jesus ele conhece a sua vida? Para que você possa conhecê-lo? Será que ele tem te chamado pelo nome? É isso que precisamos refletir. Porque nós vivemos uma vida espiritual abatida. Porque o Senhor não nos conhece. Aquilo que está registrado em Mateus capítulo 25. Senhor, profetizei em seu nome. Falei em línguas estranhas. Eu disse aquilo. E o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço, praticantes de iniquidade. O Senhor não conhece. Será que no dia da volta de Cristo o Senhor vai conhecer a sua vida? O Senhor vai te chamar pelo nome? Ele vai te reconhecer? E aqui está registrado em Mateus capítulo 25 uma coisa muito interessante. Nós pegamos as 10 virgens, as loucas e as sábias, e as prudentes. Todas elas tinham candeias. Todas elas. É o joio e o trigo. É o joio e o trigo. Todas elas tinham prudente, elas tinham azeite. Todas elas dormiram. Mas quando o noivo veio, só 5 delas que tinham azeite de reserva, as outras não tinham. E o noivo veio e chamou a elas. Aí veio o noivo, saiu ao encontro, elas foram ao encontro do noivo. Quando elas foram ao encontro do noivo, as outras 5 loucas não poderiam se apresentar ao noivo. Só as outras 5 prudentes. Por quê? Porque a candeia ela ficava diante do rosto. O que era mostrado ali diante do noivo era o rosto, para que ele pudesse reconhecer. E era o azeite, era a luz ali, a revelação de Cristo, que exatamente nos faz o Senhor nos reconhecer. É a luz, a graça de Deus, é a luz, a revelação da palavra que faz o Senhor nos reconhecer, o nosso rosto ser exatamente transparecido a Ele. As outras ficaram em trevas e o Senhor não as reconheceu. E por isso que eu falo que isso é loucura. Quando fala a palavra louco, quando o Senhor voltar, pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. É loucura, meus irmãos. É uma loucura incessante. Quando Jesus voltar e você não for reconhecido por Ele, não subir, vai ser uma loucura da sua parte. A pessoa dessa tem que ser louca, insensata, imprudente, totalmente. Porque virá o juízo sobre você. O juízo de Deus. Os pés de bronze irão pisar em pecadores. Por isso que é loucura. Por isso é loucura. Você imagina comigo você sendo levado. Existe uma prisão. Ela fica bem afastada do mar. E diz que aquela prisão é exatamente o tormento em todas as horas dela. Todas as horas. De 10 em 10 segundos existe um espancamento ali, uma coisa amedrontante. E se você aprontar aqui e contra a lei, você é levado para lá. A pessoa que apronta, a pessoa que vai contra a lei, ela comete um crime, é loucura de entrar nessa prisão. Porque de 10 em 10 minutos ela vai ser espancada, ela vai sentir dor. Então a pessoa que às vezes ela vai contra ela, é uma loucura ela entrar nessa prisão. Ela cometeu um crime para ir para essa prisão, é loucura. É a mesma coisa, é uma loucura uma pessoa não ser reconhecida por Jesus na sua volta. É uma loucura. De ir para o inferno, um mar de fogo, onde é um charco de lodo, onde há ranger de dentes, tormento, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. É loucura a pessoa querer ir para um lugar desse e não ser reconhecida pelo Senhor. E o Senhor, Ele reconheceu as 5 prudentes, por quê? Porque os rostos delas brilhavam.
era identificação. Porque o Senhor chamou pelo nome. Será que o Senhor tem te chamado pelo nome? Será que o Senhor tem te reconhecido pelo nome para que você possa o conhecê-lo? Nós precisamos nos meditar a isso, querido. E entender por que o Senhor, Ele nos chamou. Mas no último quadro aqui, ainda eu quero deixar um versículo desse quarto quadro que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos a todas as criaturas, batizai em nome de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ensinando e guardando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse versículo aqui é a chave para o nosso último quadro. Para o nosso último quadro, que diz assim no verso 17: e disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Vai para os meus irmãos e diz que subi para o meu Pai e o vosso Deus, o vosso Pai, para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Observe aqui que o Senhor dá uma ordem a Maria da Madalena. Quando ela é chamada por Ele, ela sabe agora que Jesus ressuscitou. Ela teve agora a experiência na presença de Deus que Jesus estava vivo, que Jesus não estava morto, que Jesus não estava exatamente morto naquele sepulcro, mas que Jesus estava vivo, ressurreto, era exatamente glorioso, majestoso. Ele havia vencido a morte, ele havia vencido o pecado. Observa agora que Jesus dá uma ordem para ela: vai e anuncia aos meus irmãos. Vai. Aqui exatamente está no quarto quadro. Aquele que anda na presença de Deus, que não pode ficar sem a presença de Deus. Aquele que sabe aonde Jesus está, que conhece Jesus e que Jesus conhece ele. Agora o Senhor dá uma ordem a ele: anuncia que eu ressurgi. Anuncia a minha obra. Aquilo que o Senhor vai falar em Isaías capítulo 6, verso 8. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aquilo que Paulo vai dizer: já estou pronto para anunciar o Evangelho. Já estou pronto para anunciar o Evangelho. Não importa que se me espera cadeias, açoites, mas estou pronto para morrer por Cristo, porque morrer para mim é lucro e viver para mim é Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ele tinha uma convicção. E é isso que está nos ensinando nesse último quadro. Vai e anuncia ao Senhor. Ide por todo mundo. Falai do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nós não estaremos sozinhos. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, há uma ordem para nós. Anunciai o Evangelho, anunciai a volta de Jesus. Ela anunciou a ressurreição. Nós anunciamos o Evangelho. Nós anunciamos exatamente a mensagem da cruz, que é loucura para o homem. Mas nós anunciamos a volta de Jesus. Cristo está voltando. Cristo já está às portas. Os sinais estão acontecendo. E é Cristo que está para buscar a sua igreja. Você quer fazer parte dela? Você quer fazer parte desse povo? Cristo está voltando. E é isso que o Senhor está dizendo: anunciai aos meus irmãos. Porque Ele, como Ele é o meu Pai, serei o vosso Pai. Como Ele é o meu Deus, eu serei o vosso Deus. Anunciai. Em Marcos capítulo 16, verso 15 diz assim: e disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Anunciai esse Evangelho glorioso. Anunciai a volta de Jesus que é gloriosa. Em Romanos 10, 14 e 15 diz assim: como porém invocarão aqueles que invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão aqueles que nada ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se aqueles que não foram enviados? Meus irmãos, o Senhor ele tem exatamente essa questão. Aqueles que entenderam todos os propósitos, os 4 quadros do 5º, ele quer anunciar o Evangelho.
anunciar o Evangelho. E como anunciar o Evangelho? Aqui o que o apóstolo Paulo vai dizer para o pastor Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Pregue a palavra, insista que seja oportuna em tempo e fora de tempo, corrigindo com repreensão, exortação e com unanimidade de ensino. Pregue a palavra, de tempo e fora de tempo, mas insista em pregar a palavra. Vai e anuncia aos meus irmãos. Que nós possamos entender isso, meus queridos, que sem a presença de Cristo, nada nós somos para fazer. Nós precisamos exatamente ter a presença de Cristo conosco. Porque se temos a presença de Cristo, nós vamos ser bem-aventurados na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.